Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha, Não, mas a minha aqueles pergunta aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, Não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados. Perdão a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Não, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, não. Primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião Tá, pessoal. tudo bem, sem problema, sem problema. Tá ok? A pessoa não consegue opinar diante de criminosos armados, camuflados, né? Roupa para combate. Ela não sabe afirmar se são civis ou bandidos. E aí, numa lógica que eu pretendo fazer ao longo de todo o vídeo, mostrar, né, os contrapontos. Enquanto a senhora Débora não consegue identificar se são civis ou bandidos, para minha surpresa, a Globo trazendo imagens para as pessoas. Aqui é um vídeo que tem várias imagens. Começa com essa. Imagens da polícia mostram o momento em que homens fortemente armados, se reuniam no alto do Complexo da Penha usando roupas camufladas semelhante às de policiais e militares. A equipe da TV Globo esteve no local depois do confronto e registrou diversas peças de uniforme espalhadas pelo chão. Outras imagens mostram pessoas retirando essas roupas de corpos que foram enfileirados em uma praça da região. E aí, Débora? É civil ou é bandido? E aí, tia? Voltando. A própria CNN, não a Débora, publicou essa matéria. Tribunal do CV. Entenda como a facção tortura moradores em comunidade do Rio de Janeiro. É civil ou é bandido? Aí o João pergunta, né? Cadê a ONU? As ONGs, né? Do Direito dos Humanos, os blogueiros da mídia militante, os ministros falastrões do Supremo e a cambada petista nessa hora. Veja só, né? Eu fui lá ler essa matéria na íntegra. É bem curiosa. O subtítulo é, né? Denúncia do Ministério Público revela o uso de extrema violência e tortura do Comando Vermelho contra moradores do Complexo da Penha. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da GAECO, apresentou a denúncia detalhando o funcionamento do CV no Complexo da Penha. O documento serviu como ponto de partida para a mega operação policial que deixou 121 mortos nessa terça. A investigação, baseada em afastamento de sigilo de dados telemáticos, expõe o uso de tribunais do tráfico e a prática de tortura contra moradores, pessoas comuns, gente como vocês, e opositores para manter o controle territorial. Não é ninguém, gente, envolvido com nada. Às vezes é o cara que não quer sair de sua casa, a casa é do cara, o cara não quer sair, e às vezes o cara do tráfico quer por alguma razão. Ou sei lá, às vezes não paga a taxa para sobreviver, sabe? Porque tem várias taxas, né? Aí tá errado. Pessoas comuns. Entre os denunciados por esses atos está Juan Breno Malta Ramos, vulgo BMW, que, como liderança da facção, orienta a prática de punições e tortura. Ele é acusado em parceria com Carlos da Costa Neves, vulgo Gardenal, constranger pessoas, arrastando-as amarradas e sem roupa por uma via pública, causando intenso sofrimento físico para obter declaração de interesse da facção. Em vídeos anexados ao processo, o autor das torturas chegou a fazer piada do sofrimento da vítima. Em outro registro, apresentado na denúncia do Ministério Público do Rio, os faccionados conversam sobre tortura de uma mulher classificada como brigona. Os traficantes estabeleceram que ela seja introduzida a uma banheira de gelo como forma de punição após desentendimentos em um baile funk. Outro soldado do tráfico, Fagner Campos Marinho, vulgo Bafo, também foi denunciado por agredir e torturar uma vítima, questionando se o indivíduo quer morrer logo. A vítima aparece agonizando e pede para o criminoso encerrar o ciclo de agressões, culminando com a própria morte. Mas a Débora, jornalista da CNN, não sabe identificar se são civis ou bandidos. Ontem, esse Bernardo de Melo Franco é lacrador total. Nenhum bandido importante no Brasil mora em uma favela, diz especialista em segurança pública. É mesmo, nenhum, nada. Aí era pergunta, e aquele monte de fuzis e armamentos de guerra, né? São de pessoas de bem? Bandidos menos importantes não cometem crimes? Só porque não é tão importante não comete? Cara, em Brasília tem um monte de bandido, rapaz. Que se tu perguntar pro povo o que é que devia fazer, nossa senhora,
Se a imprensa acha que Cláudio Castro tá passando do ponto, é porque não tá conversando com o povão. Porque o povão é capaz de falar que Cláudio Castro ainda é um covarde. Perto do que o povo quer, o Cláudio Castro é um covarde. Aqui, ó. Falando de bandido perigoso, né? Que não tem nenhum na favela, não. Realmente tem uns aqui, que é até na entrevista. Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, recorre ao Supremo para falar com a Record sobre a operação no Rio. Obviamente ele tem que falar, né? Estado Democrático de Direito, acho um absurdo. A única pessoa neste país que tem que ficar calada, inclusive num processo que não foi denunciada, né? Uma clara perseguição, é Bolsonaro. Esse sim, é a pessoa mais perigosa do país, não assim um VP. Mas vamos voltar que foi agora a vez do Pedro Venceslau tomar uma junto da Débora, né? Ao lado do Rodrigo Pimentel. A ONU fez uma manifestação, o chefe da ONU, o porta-voz das Nações Unidas, dizendo que está gravemente preocupado com o número de vítimas no Rio de Janeiro. De 27 organizações não governamentais, muitas delas conhecidas internacionalmente, como Sou da Paz, etc., fizeram um documento muito duro contra essa operação patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E também várias outras manifestações e uma repercussão mundial questionando o alto número, a alta letalidade dessa operação, mais de 120 mortos. E aí eu pergunto como é que o senhor avalia essas manifestações internacionais que extrapolam o que o senhor disse que são questões ideológicas, porque não dá para dizer que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Não dá para falar que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Bom, ele é porta-voz do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que era do Partido Socialista de Portugal, amigo do Lula, e que ao longo dos anos 2000 participou da Internacional Progressista, que é o que eles chamavam de evento da Terceira Via, ao lado de Fernando Henrique Cardoso e Tony Blair. Como é que eu sei disso? Porque a gente já fez dossiê sobre isso, e eu tenho boa memória. Mas não dá para falar. Não dá para falar de posicionamento ideológico por parte da ONU. Como respeitar a gente assim? Essas pessoas só estão onde estão porque devem saber falar, né? Vai no fonoaudiólogo e estão dispostas a vender a própria alma, destruir a própria família e o país inteiro em troco de um salário aí, não sei, 10, 20, 30 mil reais. Vamos deixar pro Rodrigo Pimentel fazer o arremate. Dizer com certeza que todos os 120 mortos nessa operação estavam atirando contra os policiais, que todos os 120 mortos eram da facção. Como identificá-los como sendo da facção? Porque é muita gente e as manifestações de críticas a essa operação não se restringem, não estão circunscritas a um campo ideológico. Eu gostaria muito que o senhor, depois, não precisa ser agora, com calma, paciência, desse uma olhada nas normas da ONU de engajamento para forças de paz, que eles chamam de forças de imposição da paz. A ONU, quando ela está em missão de paz, ela não está fazendo manutenção da paz, ela está impondo a paz. Então, a resolução da ONU permite que militares da ONU, armados, matem guerrilheiros armados que coloquem em risco as equipes da ONU. Então, se nós importássemos para o Rio de Janeiro as regras da ONU, eu ia gostar muito, mas muito mesmo. Por favor, depois faça uma leitura sobre as normas de engajamento da ONU aplicadas em forças de paz de todo mundo, tá? Porque a ONU considera justamente essa ação do Rio de Janeiro como conflito armado não internacional. Então toda a nossa discussão gira em torno disso. Para muita gente isso é banditismo, mas para verdadeiros especialistas, que não é o Sou da Paz, tá? Isso é uma guerra civil, um conflito de média ou baixa intensidade. Perfeito? Não existe como comprovar que todo mundo ali é bandido, não. Não tem, você tem razão, não tem, né? E também não tem como comprovar se alguém atirou na polícia antes. Guerra não dá para fazer isso, tá? É uma operação, repito, de guerra. Então é impossível que você identifique quem atirou em cada um desses 120 bandidos, né? Foi um confronto, o BOP estava utilizando armas de apoio de fogo, armas que têm uma cadência de tiro muito rápida, um volume de tiro muito intenso, como tem que ser, porque se o BOP não usa essa arma, o BOP sequer consegue chegar ao local. Então toda essa conversa hoje gira em torno do seguinte: para muita gente isso é uma ação típica de polícia, né? E para especialistas isso é uma operação de guerra. Ok? E a partir daí vai ser um debate nacional. A gente vai ter que chamar o Sou da Paz, a ONU, e perguntar para a ONU pro Sou da Paz. Como é que é para fazer? É para deixar o DOCA lá para sempre? Não é para tirar a barricada, não? Não devemos retirar aqueles 200 fuzis do território? Porque se a sociedade entender que não é para fazer isso, é só comunicar isso claramente. Vamos deixar esse território na mão deles. E dane-se 4 milhões de cariocas que vivem oprimidos pelo tráfico. Porque muitas dessas ONGs aí, Sou da Paz, aí, não conhecem a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. Você não imagina a quantidade de morador que está sendo solidário à operação. Você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar a imagem de um policial do BOP retirando uma barricada e a moradora oferecendo um copo de água gelada para o policial e abraçando o policial e dizendo: essa barricada estava aqui há 2 anos. Muito obrigado por você resgatar a minha dignidade. Isso está no YouTube, depois você pode consultar. Então a avaliação dessas pessoas do Sou da Paz, eu acho que é uma avaliação bem distante do que é a realidade de um morador que vive oprimido, que paga taxa para o Comando Vermelho, que paga R$50 a mais no botijão de gás, que tem que passar por uma barricada, que não tem direito a receber o SAMU em casa, que não tem direito à limpeza urbana,
E o Lewandowski nunca falou sobre barricada até hoje. Boa parte da imprensa brasileira, não você, viu, Débora, não você, viu, Pedro, boa parte da imprensa brasileira ignora e que existe uma barricada, que 4 milhões de pessoas vivam subjugados à ditadura do Comando Vermelho. Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim. A sociedade não pode aceitar isso. E eu tenho que explicar para a sociedade. E não se trata mais de banditismo, de polícia e ladrão. É uma guerra civil que nós vivemos no Rio de Janeiro. E que bom, hoje o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro falou basicamente o que eu estou falando para vocês aqui. Que bom que já tem gente entendendo que a realidade do Rio é diferente das que as pessoas aí da ONG Sou da Paz imaginam. Não para fazer um contraponto, mas... Porque assim, né? Por mais que o Rodrigo Pimentel seja um especialista e falar, não, o povo gosta da polícia, né? Eu não posso levar em consideração tudo que ele fala, né? Porque eu também não levo em consideração tudo que a jornalistas dizem, né?